Você já parou para pensar por que aquela mulher simplesmente não sai da sua mente? Não importa o quanto você tente se concentrar no trabalho, nos treinos ou em qualquer outra coisa, a imagem dela insiste em voltar, como se você estivesse preso em um loop, tipo aquela música ruim que você sabe que não presta, mas continua grudada na sua cabeça. A verdade é que isso não tem nada de místico, não é destino, muito menos espiritualidade. É ciência pura e perigosamente manipulável. O que você sente ao se apaixonar é basicamente um algoritmo do seu cérebro, um código invisível rodando na sua mente, projetado para ativar hormônios, te deixar obcecado e fazer você acreditar que encontrou a pessoa certa. Só que, na maioria das vezes, você apenas caiu na armadilha biológica mais antiga da humanidade. Para entender isso, existem 3 sistemas principais que controlam a atração: desejo sexual, atração emocional e apego. Parece simples, mas é como se seu cérebro estivesse rodando um roteiro, onde os hormônios são os diretores e você, o apaixonado sem noção. Primeiro, vem o desejo sexual, química pura, testosterona, estrogênio e aquele comando biológico básico: vá se reproduzir. Isso é instinto, não tem nada a ver com amor. Depois entra o que muita gente confunde com amor: a atração. Aquela fase em que você se empolga só de pensar nela, lembrando do jeito, dos detalhes. Isso é dopamina agindo sem controle, te colocando num estado de euforia, como se estivesse viciado em emoção. É exatamente nessa fase que você perde a noção, manda mensagem demais, cria expectativas demais, se rebaixa demais. É aqui que você começa a agir como um completo emocionado. E por último, vem o mais perigoso: o apego. É o estágio onde a ocitocina e a vasopressina funcionam como uma cola emocional e você começa a falar em nós, passando a se sentir incompleto sem ela. Mas tem um detalhe que quase ninguém te conta: esses 3 sistemas não funcionam juntos o tempo todo. Eles operam de forma independente. Você pode sentir desejo por uma pessoa, conexão emocional por outra e apego por alguém totalmente diferente. Isso quer dizer que você pode criar laços profundos com alguém que, na prática, nem faz o seu tipo. Tudo porque o seu cérebro foi hackeado. E sabe qual é um dos maiores gatilhos para isso? A repetição. Sim, você pode acabar se apaixonando por alguém simplesmente porque vê essa pessoa todos os dias. Isso tem nome: efeito da mera exposição. Seu cérebro é preguiçoso. Ele tende a gostar do que já conhece. É por isso que colegas de escola ou de trabalho, do nada, viram interesses amorosos improváveis. A familiaridade te engana e você chama de química algo que, na verdade, é só repetição. E piora, pesquisas mostram que o cérebro humano procura padrões familiares. E sim, isso inclui escolher parceiros que, de alguma forma, lembram seus pais. Não necessariamente na aparência, mas no comportamento, na forma de agir, no jeito de falar. É como se, sem perceber, você tentasse recriar algo que já conhece, mesmo que esse padrão seja problemático. Isso explica por que tanta gente entra em relacionamentos ruins e não entende o motivo. O seu cérebro está apenas repetindo aquilo que foi registrado como amor lá na sua infância. Mesmo que tenha sido algo tóxico, negligente ou instável, é como se a sua mente fosse um cachorro que sempre volta para o mesmo lugar onde já foi maltratado, esperando receber carinho. Não porque é burro, mas porque aprendeu que é ali que o afeto existe. Então, antes de chamar isso de amor, para e se pergunta: isso é conexão real ou só repetição emocional disfarçada? Dopamina, norepinefrina, adrenalina, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. É como se você estivesse tomando um coquetel de drogas liberadas, só que com um efeito colateral bem claro: obsessão. A dopamina, por exemplo, é a mesma substância liberada quando você come algo que gosta muito, quando vence um jogo ou alcança uma meta difícil.
Mas também é a mesma responsável por viciar alguém em cassino, em drogas pesadas ou até em redes sociais. Agora imagina esse sistema sendo ativado toda vez que você pensa nela. É por isso que ela não sai da sua cabeça. Sua mente está sendo recompensada sempre que lembra dela. Você não está necessariamente apaixonado, você está condicionado. E como qualquer tipo de vício, isso traz abstinência, ansiedade, idealização e, claro, negação. É como fumar. Você sabe que faz mal, mas continua repetindo. A diferença é que no amor, você acredita que está vivendo algo especial. Além disso, os níveis de serotonina, responsável pelo equilíbrio emocional, diminuem. E isso é perigoso. É o que leva aos pensamentos obsessivos, à vontade de stalkear, de reler conversas antigas, de criar cenários na cabeça baseados em pequenos sinais. Seu cérebro começa a colocar aquela pessoa como prioridade absoluta. Seu foco desaparece, sua produtividade cai e sua autoestima passa a depender da atenção ou da falta dela. E é aí que mora o risco. Você começa a interpretar qualquer sinal mínimo como algo grande. Uma curtida, um elogio simples, um pouco de atenção. E pronto. Sua mente constrói uma história inteira. Só que a realidade quase nunca acompanha esse roteiro. E quando ela não corresponde, vem a frustração, a sensação de rejeição e, muitas vezes, a culpa. Como se o problema fosse você, como se estivesse faltando algo. Mas na maioria das vezes, não existe reciprocidade porque nunca existiu intenção. A química era só sua, e talvez ela nem faça ideia do efeito que causou, ou talvez saiba e goste disso. E tem mais um ponto que pouca gente encara. A atração não é lógica. Seu cérebro é programado para identificar sinais inconscientes de saúde, fertilidade e sobrevivência. Por isso, você se sente atraído por certos traços. Simetria no rosto, pele bem cuidada, postura confiante. São gatilhos visuais que indicam bons genes. É tudo instinto, tudo primitivo. Isso não tem relação direta com caráter, valores ou conexão real. Você pode estar se envolvendo com alguém completamente instável emocionalmente e mesmo assim se sentir preso. Isso é atração evolutiva. Seu cérebro está avaliando, sem você perceber, quem tem mais chances de garantir a continuidade da espécie. Você chama de amor, de destino, de raridade, mas no fundo é só biologia querendo se perpetuar. O problema é que o instinto ignora tudo aquilo que realmente importa. Compatibilidade, maturidade emocional, traumas, sinais de alerta. Você acha que está escolhendo alguém para sua vida, quando na verdade seu cérebro só quer cruzar com alguém que atende a certos padrões físicos. E depois, quando dá errado, você generaliza, como se o problema fosse todo mundo. Mas não é. Você só foi guiado pelo instinto, não pela razão. Se tudo isso fosse apenas biologia, ainda seria fácil de entender. O problema é o tal do fator X. Tem pessoas que simplesmente te prendem sem explicação, sem lógica, sem padrão. Em questão de segundos, você já sente algo diferente, como se estivesse dentro de um filme romântico. Todo homem já viu isso acontecer. Um casal que não faz sentido nenhum. O cara é discreto, comum, quase sem presença. E a mulher é linda, confiante, parece inalcançável. E aí vem o choque. Ela se apaixona por ele. E ninguém entende nada. Talvez porque ele representava paz no meio do caos dela. Talvez porque ele não agiu como os outros. Ou talvez seja simplesmente o fator X. É nesse ponto que tudo foge do controle. Porque o fator X é pessoal, único, imprevisível. É exatamente onde os algoritmos falham. É o ponto em que a razão dá lugar à emoção e, muitas vezes, ao desastre. A maioria dos homens acredita que a atração é algo imediato. Acontece ou não acontece, tem química ou não tem. Mas o que poucos sabem é que o cérebro pode ser reprogramado emocionalmente. Sim, você pode acabar se atraindo por alguém que no começo
Não despertava interesse nenhum, apenas porque conviveu tempo suficiente com essa pessoa. Esse fenômeno é conhecido como efeito de queima lenta. Funciona assim: quanto mais tempo você passa com alguém, maiores são as chances do seu cérebro ativar os sistemas de apego e atração. Mesmo que a aparência, o estilo ou até a personalidade não fossem o seu ideal no início, aos poucos pequenos detalhes começam a te marcar. O cheiro, o jeito de rir, a forma como te olha. Tudo isso vai sendo registrado e, sem perceber, você começa a sentir falta, a criar dependência e a chamar isso de amor. Mas será que é amor mesmo? Ou só exposição prolongada? Será que você gosta da pessoa ou do conforto emocional que ela te oferece? É por isso que existem tantos casos de envolvimento com colegas de trabalho. O efeito de queima lenta vai construindo pouco a pouco um apego emocional. E quando você percebe, o estrago já foi feito. É assim que surgem relações mornas, baseadas mais na necessidade do que na escolha. Você não está com a pessoa porque ela é a melhor opção, mas porque ela permaneceu, cuidou, preencheu vazios. E isso é perigoso, porque o afeto vira uma anestesia. Você para de evoluir, de se desafiar, de manter seus padrões, só para não perder alguém. E isso explica por que tantos relacionamentos começam bem e terminam em tédio, desgaste e ressentimento. Porque não nasceram de uma conexão verdadeira, mas sim da proximidade, da rotina e da falta de opções melhores. E ainda tem mais: o auto-engano emocional. O homem moderno foi condicionado a desconfiar da própria intuição. Dizem que ele precisa ser racional, mas ao mesmo tempo cobram que ele seja sensível, compreensivo, bonzinho. Então, ele começa a justificar tudo. Ela é fria, porque é o jeito dela. Ela sumiu porque está ocupada. Ela age assim por insegurança. E aos poucos a tolerância vira submissão. Um cérebro inundado de dopamina cria uma narrativa onde tudo parece fazer sentido, mesmo quando não faz. É como colocar um curativo em uma ferida aberta. Por fora parece resolvido, mas por dentro ainda está quebrado, ainda dói. E você chama isso de conexão profunda, quando na verdade é apego doentio. E sabe qual é o verdadeiro termômetro para saber se a conexão é real? O tempo. A química pode enganar, o sexo pode mascarar, as mensagens bonitas podem alimentar o ego, mas é o tempo que revela quem a pessoa realmente é. É nas escolhas difíceis, nas conversas desconfortáveis, nos silêncios estranhos e nas decisões do dia a dia que você descobre quem está de verdade com você e quem só está aproveitando o momento. E tem um ponto essencial: a aparência abre portas, mas é o emocional que define quem permanece. A beleza pode atrair, mas é a pessoa que te escuta, que te desafia, que te acalma, que te inspira, ou até te irrita às vezes, que realmente impacta a sua vida. É essa pessoa que molda a sua visão sobre relacionamento. O problema é que muitos homens não foram ensinados a observar esses sinais. Foram condicionados a focar só no corpo, no rosto, no status, e esquecem que por trás disso pode existir alguém instável, imatura, manipuladora ou até vazia. Conexão de verdade exige inteligência emocional, não só desejo. E por fim, a verdade mais desconfortável de todas: você também pode ser apenas a distração emocional de alguém. Enquanto você acha que está vivendo algo intenso, ela pode estar só passando o tempo com você, te usando como refúgio, como apoio, como passatempo, até aparecer alguém novo. E o seu cérebro continua liberando dopamina, criando apego e sustentando a ilusão, porque no fundo ele não quer encarar a realidade. Ele quer fugir da dor, do sofrimento, da angústia. Prefere te manter confortável dentro de uma fantasia. É assim que o seu próprio cérebro te sabota. E sabe qual é o detalhe mais importante que ainda falta? Eu já te mostrei como a química engana,
como a exposição vira apego e como a carência pode se disfarçar de amor. Agora vem a parte mais importante. A responsabilidade é totalmente sua, porque no final das contas, não importa por quem o seu cérebro se sente atraído. O que realmente importa é quem você decide manter na sua vida. E isso, meu amigo, é uma escolha, é postura de homem. Não é impulso, não é emoção, não é carência, é responsabilidade. Você pode até ter sido enganado pela química 1, 2, 3 vezes, mas se continua entrando em relações vazias, se machucando, sendo feito de bobo e ainda dizendo que não sabia, então o problema já não é o outro, é você que não quer enxergar. Um relacionamento de verdade, aquele que você constrói, que te fortalece, que te faz evoluir, não começa no encantamento, começa na clareza, na capacidade de enxergar a pessoa como ela realmente é e não como você gostaria que fosse. Se você não se respeita, não se valoriza, não tem clareza dos seus princípios, qualquer migalha vai parecer um banquete. E qualquer mulher que te dê o mínimo de atenção vai parecer a escolha certa. Só que a mulher que realmente te respeita não drena sua energia, não te manipula, não te diminui, não te coloca para implorar por presença. Ela soma, ela impulsiona, ela te inspira a crescer. Ela te respeita como um homem. E você só começa a atrair esse tipo de mulher quando passa a se tratar dessa mesma forma. A realidade é que seu cérebro vai continuar tentando te sabotar. Vai continuar puxando padrões antigos, repetindo ciclos, confundindo rotina com sentimento, buscando dopamina fácil em relações superficiais. Mas você pode sair desse modo automático. Você pode dizer não para quem te desperta desejo, mas não te respeita. Pode interromper ciclos de autossabotagem emocional e pode dizer sim para algo diferente. Uma relação saudável com uma mulher de valor. No fim, o que define sua vida amorosa não é quem você deseja, mas quem você escolhe manter por perto. E essa decisão é só sua. Você vai continuar do mesmo jeito ou vai começar a mudar isso agora? Tamo junto, meu amigo. Aguardo sua mudança de postura.